74 anos, versátil, faço de tudo um pouco. A gente morava nas fazendas alheias. Meu pai pegava as roças para plantar. E minha mãe trabalhava nas cozinhas dos fazendeiros. Eu, pequena, de 7, 8, 10 anos, enfrentava a cozinha junto com a minha mãe de madrugada à noite. Ia para a roça com meu pai. Minha mãe trabalhava também. E só quem tinha salário, o dia que trabalhava por dia para o fazendeiro era meu pai, mas a gente trabalhava de graça. A mulher, então, nessa época não tinha... Não tinha valor de nada. Era instrumento. Meu pai era arrendatário em Rio Verde. E foi lá que eu entrei para o partido por uma coincidência, porque ninguém nem sabia o que era o partido. E eu era revoltada com a exploração dos arrendatários, meeiros, e achei na proposta do partido a resposta para minhas perguntas. Em 1954, eu já morava na Itapeva, um córrego da colônia agrícola, perto de Ceres, e era militante comunista. E o partido decidiu que fosse um grupo de companheiros para participar da luta e orientar, porque eles estavam jogados nas mãos dos bandidos sem saber se defender. Aí foi eu, o José Ribeiro, o Geraldo Marques, fomos para lá. Eu casei para ir para Formoso. Eu mais meu marido, a gente já namorava. Ele era militante comunista, eu também. E afinal de contas, eu era uma adolescente, na mão do partido era uma batata quente. Porque o partido, o povo, tinha um preconceito muito grande com mulher, com moça na companhia. Então eu era a menina dos olhos de todo mundo. Que eu era funcionária, morava na casa dos companheiros. O Rio Formoso é na entrada da cidade. Tem o Santa Teresa, Formoso, e lá para dentro tem a Laje, Lajinha, Montevideo. É uma região montanhosa, com muitos córregos, muitas matas. Era mata pura, tinha poucas roças, poucas benfeitorias. Os poceiros foram para lá, foi a turma dos marinhos, uma turma muito grande para lá, a gente é incalculável. A turma veio para se agregar em Ceres, mas as terras já tinham acabado e eles desceram, porque lá era terra devoluta. E camponês para o lado de terra é como um enxame de formiga, onde um vai todos. São umas 500 pessoas. E aí o povo apossiou, e quando começou a beneficiar, veio a sede dos grileiros de Porangatu, de Uruaçu, Porangatu, e resolveram investir. Esse é um dos problemas do sistema capitalista. Quem tem muito mais quer. É o sistema capitalista agrário. 56, 57 começou a luta lá. 55 foi o primeiro embate, depois eles afastaram e continuou. Aí quando o exército entrou mesmo foi 64. Já tinha uma história de luta, de conflito lá em Formoso. Assim, o povo estava desorientado, estava lutando para organizar a terra. O Porfírio já tinha ido no Rio 2 vezes, tinha vindo em Goiânia, e os grileiros começou a coxar, a fazer aquilo que eu falei. Botar fogo nas casas, ninguém dormia em casa mais, o povo dormia no mato.
debaixo de chuva, e porque se podia estar dormindo e os grileiros chegar e atear fogo no rancho. Então ninguém tinha sossego. Era um terror. Tinha o João Soares em Formoso, que era o chefe do bando. E a turma vinha e ficava lá. E ele mandava. Era pessoa de fora. Era os jagunços comandados por policiais. Aí já tinha um início de luta. O Zé Firmino foi um poceiro que começou a dizer não para os grileiros e encabeçar a luta, mas sem ter noção de nada, sem ter política na cabeça. E logo ele foi apertado pelos grileiros e tudo, ele, como diz os maranhenses, frouxou o riacho. Saiu. E nós fomos de Séries, lá do Córrego Itapeva. Era muito longe, a gente viajava um dia inteiro em terra esburacada e na carroceria de caminhão, porque não tinha nem ônibus. Aí quando nós chegamos para lá, eles já tinham iniciado uma luta para legalização das terras, porque eles sabiam que as terras eram devolutas e eles tinham condições de legalizá-lo, né? Queriam comprar as terras e não conseguiu. A primeira atitude nossa foi pegar uma posse e viver como os poceiros mesmo, porque a gente era de origem camponesa e sabia tudo da lavoura. E então era participar da vida dos poceiros, viver como os poceiros e, na medida, orientá-los na luta para a defesa da terra. Aí nós fazia tudo. A gente colhia a roça, organizava mutirão, fazia tudo. Se lá tinha as intrigas de cerca, de gado na roça, a gente ia, organizava, resolvia o problema. Eu licionava também, mas não era educadora. Eu era mesmo camponesa. Nós, os comunistas, não falávamos que era comunista. A gente sabia que a turma era contra. A igreja, principalmente, era ferrenha. Então, a gente levava mensagem, mas não dizia a sigla. E orientava, eles acatavam porque era certo e estavam precisando de apoio. E nós fundamos uma associação com assistência jurídica e tudo, Associação de Poceiros de Formoso. Foi registrada e tudo, no início de 55. Aí, entre 64, teve uma trégua. Foi quando o Mauro Borges foi eleito, nós apoiamos. Nós, na época do Mauro, a associação chegava no palácio e marcava audiência e falava com o governador no mesmo dia. Ele mandar engenheiro para nós. Não era dar, mandou. A traição é o seguinte, é traição, né, que eles falam. É uma reunião de pessoas para trabalhar na casa do amigo que vai ser receber a traição, sem ele saber. Então ele está com a roça no mato, ou para plantar, ou para derrubar. Eles gostam muito de fazer traição, para derrubada não, porque é perigoso. Mas para roçar, para capinar, para tudo, eles fazem traição. Aí reúne todo mundo, os traiçoeiros, chama o povo e ninguém comenta. Ninguém.
e costuma ir até no dia que vai chegar o povo, ir lá e tomar a última cozinhada de feijão, a última coada de café, sem o dono da casa saber da traição. Aí quando é de madrugada, chega todo mundo reunido, caladinho, sem falar nada, sem fazer barulho nenhum, fazem simpatia para os cachorros não latir, e quando eles entram dentro, perto da casa, e solta foguete, faz aquele arrobo todo, e aí o elemento, o dono da casa sai tão apavorado que às vezes veste até a roupa do avesso. E aí chega, eles pedem café, pedem comida e ele não tem, é um sufoco. Mas aí vem uma comitiva trazendo o almoço pronto para o outro dia. Chamava Guerra Fria, a polícia ficava em Formoso e nós no mato. Nós tínhamos as matas, os rios, as moitas, as pedras, tudo que era nossa defesa. E o camponês, quando cai com medo no mato, assim, para se esconder, sair, ele anda igual um bicho do mato mesmo, não faz nem barulho. A gente conhecia tudo. Nem nós íamos em Formoso, nem em Formoso ia. Essa Guerra Fria durou quanto tempo? Uns 3 anos. Um poceiro, se entrasse lá dentro de Formoso, era perigoso. Há uma diferença entre a guerrilha do Araguaia e a guerrilha... É claro, totalmente, não tinha nada uma coisa com a outra. A gente usava o sistema de guerrilha, né? Dava um tiro, 2 e caía fora. Ia montar outro piquete. Mas esse era o sistema de guerrilha usado? É. E existia um treinamento de guerra de guerrilha? Não. Era uma coisa natural de defesa? Natural da tudo. Defesa de vocês mesmo? É. Formoso foi uma luta para defender as suas terras, as suas casas, a vida. E a turma do Araguaia, segundo eu penso e o que eu já li, que eu não participei, ela foi criada para um movimento político de dominação. É uma diferença muito grande. Uma foi para se defender e a outra foi para dominar. Defender a nossa terra. Defender o que era nosso, que era do Estado. O partido foi para lá para ajudar os coitados a se defender. O Zé Porfírio era um camponês desses bonachão assim, que não preocupava com roupa, não preocupava com o barracão onde morava, saía com o bolso da calça cheio de rapadura, farinha para comer piqui no cerrado. Ele podia estar indo numa tarefa de muita importância, ele sentia assim no ar o barulho de uma abelha, nós falávamos que ele sentia o cheiro da abelha. Aí ele parava, não tinha tarefa, ia lá, cortava o pau, ia comer o mel. Ele ficou viúvo rapidamente, né? Foi quando a polícia, os jagunços queimaram a casa dele. A mulher estava de dieta, era resguardo poucos dias e era cardíaca. Aí ela morreu. Eles nos torturaram muito para a gente condenar o Mauro e condenar o Zé Porfírio e outros companheiros. Mas a gente apanhou ali, fez tudo, mas não condenou. E a gente fazia tudo para livrar a pele do outro, do companheiro ou de qualquer outra pessoa. O Zé Porfírio chegou a ser deputado? Foi. Deputado do Estado Federal? Estadual. Estadual. O mais bem votado da história de Goiás. Ele foi feito um líder, porque a associação o elegeu a presidente da associação. A gente decidia e ele
aparecia. Tinha que ter uma liderança. Mas ele era o camponês nato. O que você acha que aconteceu com ele? Eles não mataram ele. Mataram ele? Mataram. Na região de Formoso e Trombas, era muito atrasado. As mulheres não tinham direito, se o marido não estivesse em casa e mandasse, dar um pouco de água para alguém que chegasse. E era tudo pelo marido. O marido é que dizia que fazia ou não fazia. E com o arroxo dos jagunços, aí elas tiveram de lutar pela sua sobrevivência e dos filhos. Os maridos correu para o mato. Quando não estava nos piquetes, estava no mato. Aí tinha roça para cuidar, tinha alguma criação, se possível, tinha os filhos, tinha que angariar a sobrevivência. Aí elas tiveram que se organizar. Foi o que aconteceu. Aí elas começou a organizar e angariava comida, angariava coisa, a gente cozinhava, levava até certo ponto, que aí não podia descobrir onde eram os piquetes. Comumente todo mundo não sabia onde eram os piquetes. Aí vinha um, pegava as vasilhas de comida, levava. Então a gente angariava a comida e começou a organizar. E como a gente estava as mulheres separadas, tinha que saber atirar, tinha que saber defender, tinha que saber montar guarda, tinha que levar recado. Então foi uma luta dura, porque a gente tinha que dar comida para os homens no piquete, tinha que colher as lavouras, às vezes plantar, tinha que cuidar dos filhos, das companheiras doentes, tinha que cuidar de tudo, inclusive da orientação certa de pessoas estranhas que entravam na região. Era um serviço muito pesado para pessoas que não tinham, até aquela época, vivido uma fase dessa. Então elas começaram a fazer isso. Teve vez de companheiros que estavam no piquete, instruídos por elementos que queria relaxar a guarda nas estradas para a polícia poder entrar. Teve uma vez lá no Sapato, os homens vieram depositar as armas. Aí duas companheiras pegou as carabinas e saiu. Falou, a estrada não vai ficar aberta, porque era o ponto principal antes de Trombas. Se passasse nesse piquete, pegava Trombas. Aí elas pegaram as carabinas, uma velha, que era a matriarca, Maria Onília, ficou muito enfesada, uma maranhense. Para o maranhense você falar que frouxou o riacho, é pior do que qualquer nome que você xingar. Frere é o brilho mesmo. O que é frouxou o riacho? Ficou com medo, sujou as calças. Aí ela chegou, andou assim na sala onde estavam os outros, tudo com o dedo no nariz de todo mundo, e disse: vocês frouxaram o riacho. Homem frouxo. Aí enfiou o dedo no nariz dos dois filhos dela, um de 12 anos e um de 16. Disse assim: você, Leontino e Osvaldo, quem te pariu foi eu, quem te criou foi eu, toma seu pau de fogo e vai com as mulheres. Se você frouxar o riacho é para elas meter bala na sua cabeça. E aí nós saímos. Não pousou aberto.
No outro dia foi uma nova reunião, a turma caiu em si e aquele que estava fazendo o papel de desertor ficou proibido de passar na região. A Dona Francisca, do Seu Mateus, todo mundo chamava ela Mãe Francisca. Uma velhinha magrinha, os homens mole e frouxo que não tinha tanto, mas ela e a filha dela, Isabel, era terrível. E os jagunços passavam na casa delas e os companheiros de piquete passavam na casa dela, então ela vivia num fogo cruzado. Então tinha um sinal. Quando estava bom, ela punha um pano branco no arame, como se tivesse estendido. Se tivesse qualquer problema, às vezes os jagunços estavam lá na sala, ela punha um pano vermelho. Aí eles não iam. E eles deixavam um ramo em determinado lugar. Se ela visse esse ramo, ela sabia que os companheiros estavam esperando ela lá no fundo do quintal. Eles carregavam água num pote e era longe a distância. Então ela pegava a comida. O que era comida? Às vezes um feijão com farinha, amarrava numa palha, fazia aquela trouxinha assim, punha dentro do pote e punha na cabeça e ia buscar água. Os jagunços estavam lá dentro. E ela ia levar comida para o companheiro lá no córrego. Isso não é um gesto de bravura? Foi a Ita do Nego Carreiro, que foi o homem que deu o primeiro tiro no jagunço lá, matou o sargento Nelson, que ele foi para receber a renda. E no meio de uma reunião de poceiro, que ele queria obrigar o Nego Carreiro e os outros poceiros a assinar que ia pagar o arrendo. E o nego não aceitou, porque se ele assinasse que pagaria o arrendo, ele estava aceitando que a terra era dos fazendeiros, suposto, né, entre aspas, e que eles eram como chama? Invasor, que os poceiros eram invasor. Então ele não aceitou isso, e não ia pagar e não pagou. E aí o sargento Nelson estava ganhando naquela época 50 contos de réis para matar o Nego Carreiro. A gente soube depois. Aí quando o sargento Nelson foi tirar o revólver para atirar no Nego Carreiro, mas o Nego Carreiro era mais esperto. Com a camisona de algodão, pegou a garruchinha e foi no meio da testa. Mas foi só um tiro. Depois, por causa disso, eles foram na casa do Nego Carreiro. Outros dias depois, a mulher do Nego Carreiro estava fazendo comida para levar para os piquetes. Ele chegou, olhou aquela panelona de farofa e falou assim: é muita comida para pouca gente, que era ela e os filhos. Nós vamos comer essa comida. Aí ela foi, jogou comida no chão e falou: eu prefiro que os pobres cachorros comam do que o cachorro do governo. Jogou a panela de comida fora, e aí eles bateram tanto nela que ela abortou uma gravidez de 5 meses nos pés dos policiais. Eu mesma curei os hematomas das pancadas nas costas dela. O povo era tão unido. Se um estava doente, não tinha carro. Era difícil, a pessoa não dava conta de ir a pé nem a cavalo. Então, como era o transporte? Na rede. Botava um pau assim, eu botava a rede nesse chão, banguê. Aí um homem pegava de um lado, o outro pegava do outro e saía correndo, e a turma de homem atrás. Aí lá adiante trocava. A gente fazia uma lata de comida, lata dessas de 20 litros ou mais, cheia de comida, e
punha prato e um ia a cavalo levando a comida. Em determinado lugar, arranjava 2 paus assim perto, punha a rede lá e saía de Formosa a Santa Teresa carregando o doente. Naquelas montanhas, tudo carregando o doente. Mas nunca morreu um amigo. Quantos quilômetros? Umas 8 léguas. 50 quilômetros? É, carregado nas costas. Aí de lá ele pegava às vezes um pau de arara com o doente em cima, ia para Séries, de Séries a Goiânia. Aqui era fácil, que nós tínhamos um grupo de médicos amigos, como Omar Carneiro, Dr. Nilton, Dr. Jonas Ayub, o Joninha, todo mundo colaborava com a gente. Aí a gente chegava aqui, eles que pulavam, ajeitavam as coisas e davam pra gente. E também angariava medicamento, passava a indicação para mim, a forma de usar, e eu é que fazia a manutenção. A comida a gente produzia. Também se eu tivesse um prato de comida e chegasse mais 2 companheiros, nós repartíamos e comia. Medicamento, nós tínhamos uns amigos nossos, caminhoneiros, que levava pra gente escondido dentro do farol d'água, dentro dos carotes d'água. Então ele tinha um tipo de buzina. Quando estava em determinado lugar, ele tocava a buzina na estrada. Tinha aquele jeitinho de tocar, daí um pouco repetia, daí um pouco repetia. Aí a gente sabia que o companheiro ia descendo. Esses companheiros eram de Anápolis, Goiânia, que ia levar carga para os comerciantes e fingia amigo da polícia, inimigo nosso, inventava conversa para a polícia deixar eles entrar. Os mutirões lá foi inventado porque todo camponês de Goiás e também de Minas usa os mutirões. Quando uma pessoa está apertada de serviço, a roça no mato, aí usa o mutirão. Porque aí à noite, depois que trabalha tudo, aí tem a festa, o baile, né? Que é uma parte divertida do campo. Aí dançam a noite inteira, bebe, aquela coisa. E lá nós fizemos mutirões porque ninguém podia trabalhar sozinho na roça. Era perigoso o ataque do jagunço. E ia mesmo. Então a gente ia com a carabina ou a espingarda para a roça e enxada. A mulher ia levar comida na roça com a espingarda e a bacia de comida na cabeça. Porque se fosse atacado, a gente jogava no chão e pau comia. Ali ficava todo mundo de olho. Tinha um pombeiro lá à distância. Pombeiro? É, uma pessoa vigiando. Chamava pombeiro. Podia ser até um garoto. Que se visse de longe no trieiro algo estranho, dava sinal e a turma largava as ferramentas e pegava na espingarda. Então a gente trabalhava só de mutirão, porque não podia trabalhar isolado. Aí era tudo feito assim. E como a região era muito pobre, reunia aí 20, 30, 40 pessoas na roça, as mulheres em casa para cozinhar e para fiar, para fazer as coisas, porque a roupa era fiada, feita de algodão e tecida no tiar, as cobertas. Aí então as mulheres faziam esse serviço e os homens faziam o da lavoura. Como era
muita gente, às vezes o dono da casa não tinha condições de dar alimentação para aquela turma toda. Cada um colaborava com um pouquinho, cada um. Mas nós tivemos muita colaboração, muita. Os estudantes, os jornalistas, você vê, foi até o Cruzeiro foi lá nos entrevistar, o Carneiro, o jornalista, foi lá e entrevistou todo mundo. O negócio é que a gente foi notícia internacional. Ele não ficou só lá, não. E era jornalista, era médico, era desembargador, deputados. Nós tivemos uma cobertura muito grande, principalmente os estudantes. De Goiânia, universitário. Fazia pichamento, fazia tudo. Até hoje eu vejo que muitas pessoas não entendem, mas nosso grupo antigo lá de Formoso, que participou da luta, ainda é assim. O que eu tenho é dos companheiros. O que eles têm é meu. Se eu chego na casa de alguém, eu tenho cama, eu tenho comida, eu tenho tudo que eu precisar. Se tiver doente, eles me ajudam. E eu faço isso para eles, para todos os companheiros. Então eu não tinha salário. Eu tinha o que eu precisava, eu tinha. E o que eu fazia era para todos. E também tem uma coisa. Os companheiros não pensavam em si, mas no outro. A gente não traiu um companheiro por nada na vida. Deus me livre se eu fosse taxada de traidora. Nós ficamos 2 anos foragidos. Foragido no mato. Era dentro da minha posse, na posse de um amigo nosso lá. A gente saía de madrugada, de noite, arrumava as coisas. Quando eu fui foragir, eu tinha dado à luz uma cesárea de poucos meses, 6 meses. Mas tinha um grupo de pessoas de muita confiança que sabiam onde eu estava. Teve dia que eu saí lá do mato, fui fazer parto na mulher de pessoas amigas nossas lá. Minha mãe também foi parteira. No dia que nós fomos presos, o Ribeiro estava com a desidratação violenta lá no mato, onde nós fomos presos. Eu, meu marido, meu irmão e um grupo de companheiros, nós éramos 7 pessoas. Tinha o Geraldo Tiburcio também que estava junto. Isso foi depois da Revolução, 74. Foi também depois de Formoso. A senhora já morava em Goiânia? Não. Você morava em Formoso? Ainda voltei para lá, me candidatei, fui vereadora por 2 mandatos. Ah, a senhora, pelo partido não? Pelo PMDB, mas... Pelo PMDB, mas apoiado pelo partido. É. Presa mesmo eu fiquei só 2 meses e 10 dias. Eu tive aqui em Goiânia, na casa de detenção. Depois fui para o PIC em Brasília. O DOPS me escondia a gente, que tinha uma comissão de estudante e jornalista, porque tinha um jornalista junto com o nosso grupo. Eu fiquei girando, porque eles não deixavam a gente num lugar, não. A gente estava numa prisão, de repente chegava, mandava fazer as trouxas e sumia com a gente para outro lugar. Só eu de mulher no meio do grupo. Aí eles chegavam e me punham junto com as presas comuns. Meu ponto de vista era morrer, não entregar nenhum companheiro, ninguém, porque a gente morre uma vez só. E um covarde rasta a covardia pro resto da vida. Então, foi a nossa
salvação, a nossa resistência, o nosso grupo ter essa opinião. Ninguém entregava ninguém. O negócio é o seguinte, se eles espancavam para extrair uma informação, se a gente falasse, ela cresce como um bolo no fermento. Quanto mais fermentado, mais cresce. A gente tem que ter isso. Meu marido, eles espancou ele muito, quebrou o nariz dele, pendurou ele pelos pés na... Ele ficou mais tempo preso que a senhora? Ficou. Da primeira vez nós ficamos bastante. Depois ele foi preso a segunda vez. E eu fiquei em Formoso. Não fui presa, mas fiquei vigiada pela polícia. Eles espancavam sem dó. Teve dois companheiros nossos, o Onésimo Montezuma, que eles espancaram ele tanto que ele mudou de cor. Tanto que eles espancou. E o Nelson Marinho, que eles espancaram ele demais, chegou a cortar um pedaço de couro cabeludo na cabeça dele, fazer ele engolir com a urina dos policiais. E a gente fazia tudo para livrar a pele do outro, do companheiro ou de qualquer outra pessoa. Um exemplo, eles nos torturaram muito para a gente condenar o Mauro e condenar o Zé Porfírio e outros companheiros. Mas a gente apanhou ali, fez tudo, mas não condenou. Um dia eu perguntei para um torturador se ele tinha coragem de pegar nos filhos dele, beijar a mulher dele com as mãos sujas de sangue. Ele olhou para mim e disse: quem faz pergunta aqui sou eu. Não teve resposta, não. A tortura deixou alguma sequela física na senhora, não? Psicologicamente, tá vendo? Psicologicamente não, porque eu estava preparada. Mas meu marido teve, na doença dele, ele teve crises de loucura, de desatino, achando que os médicos eram tudo policiais. As condutas médicas, ele achava que era tortura. Foi uma loucura no fim da vida dele, coitado. Morreu com 60 e poucos anos. Agora eu fiquei com um problema no tímpano por causa dos telefones. Assim, a coisa que mais me chocava era quando eu estava aqui na casa de detenção e lá na PR, quando eu escutava aquela música Amada Amante, eu sabia que ele estava torturando alguém. É porque eles punham o CD muito alto para tampar os gritos do torturado. Já era para psicologicamente torturar os outros. É um reconhecimento dos valores das pessoas, porque nós fomos taxados de bandidos e hoje somos reconhecidos, né, como heróis. Foi certo, veio numa hora oportuna. Nós tivemos que engolir todas as provas que a gente tinha. Tinha que engolir. Agora hoje tem que vomitar. Caçar onde não acha para poder provar que a gente foi preso, que foi torturado, que foi tudo. Por incrível que pareça, eu sou uma pessoa que deito e durmo tranquila, porque eu tenho minha consciência tranquila, que eu cumpri meu dever. O respeito que todo mundo tem por mim, principalmente o povo de Formoso,
Lá eu sou comadre, madrinha de quase todo mundo. Quando eu vou lá, eu não sei nem o que eu faço para ir na casa de todos, beber o café de todos, querer. E aqui minha casa é grande, tem cama, as panelas são grandes e vive cheia de gente de lá e de outros lugares. Só um filho meu que faleceu há pouco tempo. Eu tive 4 legítimos e 7 adotivos. Eles se orgulham de mim, do pai que teve. O meu irmão é o César Machado, mora aqui no Senador Canedo. Eu sinto realizada. Não existe faculdade maior do que o Partido Comunista. Apesar que eu não milito, depois disso tudo parei, doença de marido, de pai, mãe, tudo minha. Então eu não milito, mas é a maior faculdade que eu já conheci. Eu faria tudo novamente, valeu a pena, foi muito importante. Eu vejo aí o interesse que o povo tem, os estudantes, até hoje, para descobrir o que aconteceu lá, para conhecer. Eu sou convidada muitas vezes para fazer entrevista. No meio universitário? E mesmo escola estadual eu tenho ido muito. Nas igrejas, tenho ido falar muito. A gente reunia, discutia, traçava a estratégia e aplicava. Depois de tudo, de reunido, discutido, traçado, aprovado, a gente cumpria com penas de morte. Mesmo que eu fosse morrer, mas eu cumpria o que cabia para mim. Isso era assim. Acontece que a gente lutava por uma causa legítima. Não era nada imposto, nós não tínhamos patrão. Nós éramos o dono da história.